E as tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio impostas por Donald Trump têm efeito direto nas exportações brasileiras. Isso porque as nossas exportações ocupam o segundo lugar na venda de aço ao mercado norte-americano. E sobre esse impacto, eu converso agora com Flávio Roscoe, que é presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o estado que é o maior produtor de aço do país. Flávio, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no CNN Money. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Flávio, eu queria começar entendendo exatamente quais são os impactos diretos, né? A gente sabe que cada uma das grandes empresas produtoras de aço e alumínio do país, elas têm as suas particularidades, mas do ponto de vista geral, qual o impacto que a gente pode esperar para o setor e, evidentemente, também para a indústria como um todo? Olha, Vitor, com a elevação das tarifas, né, essa segunda rodada de elevação, caso não seja é, acordado com os Estados Unidos uma condição diferente para os produtos siderúrgicos brasileiros, nós teremos boa parte do parque siderúrgico afetado por essas medidas e isso, com certeza, causaria um grande dano à indústria siderúrgica brasileira. Haja visto que, nesse momento, nós já temos uma invasão dos produtos siderúrgicos chineses, que estão entrando aqui também em função da guerra comercial, mas já vinham entrando antes em função da redução das obras com infraestrutura na China, que gerou uma super oferta mundial no setor siderúrgico. Então, se nós não conseguirmos um acordo com os Estados Unidos, nós teremos problemas graves no segmento, porque são duas frentes de ataque. Uma, os produtos chineses entrando a preço abaixo do custo aqui no Brasil, e a outra, a perda do mercado de exportação para os Estados Unidos. Flávio, Portanto, a nossa aposta é no acordo. não, perdão, perdão de cortar, não queria te interromper. Na verdade, queria pegar um gancho exatamente nessa sua preocupação a respeito dessa enxurrada de produtos chineses, principalmente, né? Qual que é a possibilidade de outros países com uma produção relevante de aço, de alumínio, né, caminharem boa parte dessa produção aqui para o país, né, nessa efeito indireto? E eu queria entender qual é a perspectiva a partir de um cenário que não haja qualquer tipo de mudança, né? Que o Brasil não consiga chegar em um acordo com os Estados Unidos. Qual é a perspectiva exatamente para o preço da matéria-prima, do minério de ferro e, evidentemente, também para a indústria aqui no país? Olha, se não houver um acordo com os Estados Unidos, o governo brasileiro, quer dizer, independente do acordo, o governo brasileiro já deveria estar implementando políticas, né, de proteção à indústria do aço, que é uma indústria de base, né? Ela é vital para qualquer país que pretende ter um mínimo de industrialização. E o Brasil tem uma indústria siderúrgica representativa. Então, na minha leitura, neste momento, o país agressor efetivamente é a China, né? É o país que tem praticado preços muito abaixo do mercado. A gente não vê outros países fazendo a mesma coisa. E há necessidade de uma proteção da indústria local. Caso isso não ocorra, nós vamos ter uma redução da produção de aço, uma redução da arrecadação e uma redução da geração de empregos no Brasil nessa indústria tão relevante. Flávio, e como é que você tem classificado a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que, né, ocupa também o cargo de ministro responsável pela indústria, comércio e serviços do país, exatamente tanto no diálogo com, evidentemente, o setor, né, com vocês, como também como esse interlocutor com a gestão de Donald Trump para tentar costurar acordos comerciais? O vice-presidente tem estado sempre aberto ao diálogo, né? Toda vez que, agora mesmo na semana passada, eu solicitei ele uma agenda, ele ficou de agendar. Estive com ele há mais ou menos 45 dias atrás para discutir alguns desses temas, inclusive esse aí, da guerra comercial, especificamente do setor do aço. Então, ele tem ouvido sempre de maneira muito lúcida, e o que eu acredito é que a gente precisa acelerar um pouco nessas negociações, né? E acredito que ele está empenhado nisso. Vamos torcer agora para essa segunda
rodada o Brasil conseguir um acordo célere aí com os Estados Unidos, porque há interesse por parte dos Estados Unidos também de fazer um acordo com a indústria brasileira. A indústria americana é complementar à indústria brasileira. E o Brasil, na minha leitura, ele poderia ser um grande ganhador com essas medidas, caso a gente tenha celeridade e firme esse acordo. Se isso ocorrer, o Brasil vai ter vantagem frente aos seus competidores no mercado americano e, com certeza, nós vamos ter uma expansão da exportação para os Estados Unidos aqui. Flávio, como eu comentei anteriormente, as principais empresas siderúrgicas aqui do país, elas têm particularidades, né? Algumas com uma capacidade contratada nos Estados Unidos muito significativa e outras mais voltadas para o mercado interno. Eu queria que você fizesse uma análise exatamente sobre isso, por gentileza, e tentar entender, de novo, partindo do cenário em que essas tarifas de 50% sejam mantidas, qual seria a capacidade da indústria de adaptar o seu modelo de negócios a essa nova realidade do comércio global? Olha, mantida a tarifa de 50%, várias empresas ou vão ter que reduzir produção ou vão ter que encontrar novos mercados. Encontrar novos mercados nesse momento do mundo é muito difícil. Portanto, a alternativa seria efetivamente uma produção, uma produção destinada ao mercado local. Para que isso ocorra, a gente tem que haver uma maior proteção dessa onda de importações que estão ocorrendo nesse momento, que são importações predatórias, né? Então, caso seja mantida a tarifa de 50%, o Brasil efetivamente vai ter que voltar para o seu mercado local para que as empresas não tenham redução de produção. Claro que, conforme você bem diagnosticou, não é uma situação uniforme, né? Tem empresas, inclusive, que têm operação nos Estados Unidos, né, que o negócio como um todo não será prejudicado. Tem empresas que são mais dependentes da exportação dos Estados Unidos que outras, principalmente aquelas focadas em placa, né, já que os Estados Unidos é grande consumidor de placas. Então, nós temos cenários aí diferentes que torna para alguns mais difícil adaptar essa mudança radical e para outros mais fácil, né? Então, cada empresa tem a sua peculiaridade, algumas serão mais atingidas e outras menos. Mas uma solução é o acordo é a solução preferencial. E a segunda solução, que também não depende do acordo ser implementada, é uma maior proteção do mercado local nesse momento pontual em que o aço está no epicentro aí da guerra comercial. E a partir dessa mudança do cenário do comércio global, Flávio, há uma perspectiva de que, de novo, em se mantendo esse cenário do jeito que está, o Brasil busque outros parceiros comerciais tão importantes quanto os Estados Unidos para escoar essa produção? Há demanda para isso? Bom, no caso do aço, eu não vejo demanda para isso hoje no mundo. Mas no caso de outros produtos, sim. Essa guerra comercial ela traz também oportunidades, né? E eu acho que tem oportunidades em vários segmentos para o Brasil, inclusive no próprio mercado americano. Lembrando que hoje nós estamos na tarifa, tirando o aço que a gente está padronizado ali, nos outros produtos a gente está na tarifa mínima que os Estados Unidos estabeleceu. Então, para alguns produtos isso é vantagem competitiva. Certo, conversei aqui com Flávio Rosco, que é presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Agradeço muito pela sua disponibilidade. Flávio, até a próxima. Muito obrigado, Vitor. Foi um prazer. Um abraço.